Olá, queridos heróis e heroínas, eu sou o Elvis Ventura e esse é o canal Heróis e Mais. Hoje eu vou comentar com vocês o primeiro episódio do anime Sentenced to be a Hero, que pra mim foi uma surpresa gigantesca. Depois da vinheta, está no ar, Heróis e Mais. Sentenced to be a Hero tem quase 1 hora de duração o episódio, se não me engano, ou mais do que 1 hora. A gente não tem uma opening e uma ending definida ainda, talvez isso venha na segunda temporada. Ah, bom. E é aquele episódio que não para, o ritmo é intenso, tem algumas falhas ali, alguns furos, podemos pensar assim, algumas coisas que não são respondidas, mas eu acredito que isso se deve ao ritmo, isso se deve ao fato deles largarem, não, isso aqui não precisa a gente ficar explicando, são coisas que o próprio público vai fazer uma relação lógica para resolver esse problema. Vou dar um exemplo, tem um momento em que o exército usa uma determinada arma e foi dito que eles não tinham munição suficiente para usar essa arma mais do que 1 ou 2 vezes e de repente eles usam de novo. Estamos sem munição! Capitã, a balista já era! Então, estamos sem munição, a balista já era. Sem munição, a balista já era. Só que aí depois, Shiloh Forback chega, tem a discussão lá com a capitã e tudo mais. Aí do nada as balistas voltam a ter energia. Tá vindo lá uns monstros e tudo mais, e aí eles têm que detonar os monstros. Não é explicado. Não deixem que eles cruzem! Esperem! Não atirem! Não sei por que vocês atiraram, porque vocês não tinham munição. Como é que vocês conseguiram atirar? Atiraram de onde? Isso aí do... Então você vai ter 2 ou 3 vezes coisas nessa linha. Mas, como eu falei pra vocês, por conta do ritmo acelerado, da história que tá indo sempre pra frente, eu acredito que essas resoluções podem ter sido até cortadas do episódio para que ele não ficasse maior do que ele já é. Eu facilmente aceitaria mais uns 20, 30 minutos, porque a história é muito boa, ela é uma história dark fantasy, o próprio personagem, o protagonista, o Shiloh Forback, ele é um herói trágico, ele é um anti-herói, ele é aquele tipo de anti-herói que tem elementos não tão heróicos quando ele começa a história. Nós temos ainda uma mudança, né? Um plot twist, uma mudança do próprio arco do personagem. Ele é jogado pra gente como alguém que acredita em algo que a gente, poxa, por que ele tá falando essas coisas? E depois, no final, tem um plot twist e aí mostra por que ele está nesse momento de um herói mais trágico, de um anti-herói. E nesse quesito ele parece muito com o Guts. O Guts, quando começa a história do Berserk, ele é um anti-herói. Ele é alguém quase sem escrúpulos, que mata todo mundo, não liga pro que tá ao redor dele, não liga pras pessoas, mas na verdade ele não é isso. Ali ele tá num arco de vingança e quando a gente volta pro passado e vê a história do Guts, ele na verdade é um herói clássico que dentro da jornada dele foi adquirindo esses aspectos de um anti-herói. É o mesmo caso do Shiloh Forback, né? Que é um nome meio esquisito assim. Eu achei até paia o nome dele. O visual do protagonista é interessante, nada que salte tanto aos olhos, ele não se destaca tanto pelo visual, é mais pelo arco, pela história dele, pela personalidade e os poderes. O Shiloh Forback é um guerreiro que usa magia, ele usa selos sagrados em si mesmo e esses selos sagrados dão habilidades mágicas para ele. Ele consegue voar por algum tempo, ele tem uma agilidade muito alta, aqui eu não sei se é por conta do treinamento ou por conta dos selos, mas ele usa adagas, também pode usar espadas ou objetos que ele coloca esse selo no objeto, lança o objeto e o objeto funciona como se fosse uma bomba. E ele é muito inteligente e experiente no sentido da batalha. Quando começa a história a gente já percebe isso. O personagem, o Dota Luzas, ele é aquele aliado meio trapalhão, também um anti-herói que é um ladrão, ok? Ele é visivelmente um ladino. E aqui a obra é uma obra
que bebe muito do que a gente conhece como RPG, Dungeons and Dragons e tudo mais. Então, visivelmente, o Shiloh Forbax é um guerreiro com magia, talvez até um paladino, por conta da relação dele com as deusas. Então, o mundo aqui de Sentenced to be a Hero, ele não te explica muita coisa, o que é muito bom, e as explicações são demonstradas, né? Você tem as exposições nos diálogos dos personagens de uma maneira muito fluida e na porrada. Moleque, presta atenção! Ressuscitar heróis como nós significa trazer as almas dos corpos de volta do inferno e enviá-las de volta. Cara, isso aqui foi uma aula de exposição. Aqui o personagem não só nos passa uma informação importante, esses dois personagens, eles não são heróis comuns e eles também não podem fugir. Depois ele fala sobre a questão da explosão da cabeça, que eles têm um sinal marcado no pescoço. Esse sinal até permite que eles se comuniquem, acredito que é isso. Mas essa exposição não serve apenas para isso. Essa informação é super importante para o arco do próprio Shiloh Forbax. Vamos assistir um pouquinho mais. Em seus corpos. Isso vem com efeitos colaterais terríveis na memória e na identidade. Você morreu tantas vezes que já esqueceu, é isso? Efeitos colaterais terríveis na memória e na identidade. À medida que tu vai ressuscitando, tu perde alguma coisa de si mesmo. E o nosso protagonista não pode se dar ao luxo de esquecer por que ele tá aí, de esquecer quem ele é, de esquecer a missão que ele precisa cumprir. A gente está exatamente em uma guerra onde os Cavaleiros Sagrados estão perdendo para um Lorde Demônio. E cara, adorei o visual do Lorde Demônio. É um monstrão, é como se fosse um inseto que tem um falo gigantesco e um olho no falo dele. Lá ele 1000 vezes. Tem aquela coisa grotesca, aquela coisa animalesca que os designs japoneses conseguem trazer. Sensacional mesmo. Essa série é baseada em uma novel, a novel escrita por Rocket Shokai com ilustrações de Mephisto. Voltando ao mundo, nós temos toda uma estrutura militar e hierárquica bem construída e o nosso protagonista e o seu aliado ladino são sentenciados a serem heróis. E aqui cabe um bate-papo com vocês sobre essa questão do ser herói. O Christopher Vogler, no seu livro A Jornada do Escritor, no capítulo Herói, ele fala o seguinte: a palavra herói vem do grego e em suas origens significa proteger e servir, que aliás é o lema do Departamento de Polícia de Los Angeles. Um herói é alguém que está disposto a sacrificar suas próprias necessidades em favor de outros, como um pastor que se sacrifica para proteger e servir seu rebanho. Em sua raiz, a ideia de herói está ligada à abnegação. Que lindo! Então é muito curioso que aqui nesse mundo, criminosos sejam sentenciados a serem heróis, a serem descartáveis, a serem pessoas que vão servir eternamente, pois eles nem podem morrer. Isso é bem legal porque a morte, o sacrifício para o herói está ligado ao sagrado. O que define o herói é justamente o sacrifício, tornar-se sagrado. Quando você se sacrifica por um bem maior, você se santifica. É assim que acontece com os mártires. E aqui, o Shiloh Forbax e o Totas, eles fazem parte de um grupo de heróis que podem ser ressuscitados caso morram nas missões. Eles são literalmente descartáveis. Eles existem justamente para servirem apenas isso. Só que o nosso querido herói tem um segredo. O Shiloh Forbax, ele é muito fera. Ele ajuda todo mundo com raiva, mas tem um segredo. Desde o início da história, você percebe que ele guarda alguma coisa, que ele tem algum mistério com ele. E o Totas acaba roubando um item muito valioso dos Cavaleiros Sagrados. A gente vai ver que aquele item valioso é uma deusa. E essa personagem é incrível. As deusas aqui são uma raça que dão suporte aos humanos. As deusas são esperança. As deusas servem como familiares que ajudam heróis. E isso foi muito interessante. Essa deusa acaba acordando e escolhe o Shiloh Forbax como seu cavaleiro. É a deusa da espada Teorita.
E é muito legal que os poderes dela têm relação com espadas. E a maneira que Stylophorbax luta é com adagas e espadas. Isso aí foi muito interessante. O nosso protagonista se recusa a se aliar a essa deusa. Ele fala: eu odeio deusas. Acontece que eu odeio deusas. Eu vou lutar por conta própria. E ela já escolheu ele como seu cavaleiro. Vai atrás dele. Tem uma relação muito legal aqui, claríssima, do herói recusando o chamado. Vocês lembram lá dos 12 passos ali do herói, né? A jornada do herói é uma estrutura narrativa que tem alguns passos que pode ajudar o escritor na sua contação de história. E você tem esse momento aqui muito visível do Stylophorbax negando essa aventura. Só que de fato ele já está numa aventura própria e ele não quer, na verdade, se misturar a essa deusa e entrar de novo em um turbilhão ao qual ele já tinha entrado. E aqui, só no final do capítulo, é que a gente vai entender essa recusa do personagem. O personagem, como eu falei pra vocês, é um anti-herói nesse momento. Tem muitos momentos onde ele discute, onde ele não tá aí pra honra. Ele fala com a líder lá do exército, que é aquela heroína clássica que só pensa na honra, quer se sacrificar, quer sacrificar todo o batalhão dela, enquanto o Stylophorbax quer que todos sobrevivam. Ele tem essa lógica da sobrevivência. Quando ele conversa com a Teorita, ele inclusive fala: você precisa sobreviver. Quando a Teorita pede que ele elogie ela, né? Existe um aspecto aqui nas deusas que elas necessitam serem bajuladas, você passar a mão na cabeça dela, uma necessidade da própria raça de receber elogios. E aí ele fala para ela: que bom que você sobreviveu. E a gente só vai entender isso mais na frente, porque o personagem, ele tá realmente em uma busca de vingança, porque antes ele tinha feito um pacto com outra deusa. E aqui é muito legal esse tipo de situação. Os deuses, não sei ao certo quantas deusas tem, acredito que são só mulheres. A Teorita, se não me engano, vai para o 13º Esquadrão do Exército, ou ela é a 13ª deusa, não lembro ao certo. O que eu entendi é que cada deusa pode fazer um pacto com um herói e, a partir disso, eles têm uma relação simbiótica e o herói consegue acessar os poderes da deusa. E, se não me engano, as deusas só podem usar os seus poderes depois de um pacto. Eu não sei ao certo se é isso, mas foi o que me pareceu. Tanto é que no auge ali da batalha, onde parece que nosso querido herói vai morrer, todo mundo vai ser destruído, a deusa insiste para que eles façam um pacto, né? A Teorita fala com o Forbax e ele diz: tudo bem, eu vou ter que fazer isso, porque ele não quer que as pessoas morram. Mesmo os cavaleiros que ele está desprezando, ele despreza todo mundo. É o que aparenta, mas na verdade não é isso. E é muito legal que quando ele sela o pacto, ele fala: vai começar tudo de novo. É assim que começa. Vai começar de novo. É assim que eu desperdiço a minha vida outra vez. E ele sabe exatamente todos os passos de como fazer um pacto, o que mostra que ele já fez um pacto antes. Ele consegue derrotar o Lorde Demônio, que é muito interessante tudo. Todas as lutas são muito interessantes. O Lorde Demônio tem um poder de corromper a floresta, os animais. Macacos viram trolls gigantescos, sapos viram monstros gigantescos, lobos, insetos. É muito legal. E o que eu percebi também, aquele tipo de praga demoníaca é um poder dos demônios de forma geral. Nosso querido protagonista foi sentenciado a ser um herói por conta de uma conspiração que queria matar a deusa dele, que ele tinha feito o pacto anterior ao começo dessa nossa história, e queria de alguma forma tirá-lo da guerra. Provavelmente alguém que está ligado aos demônios ou um próprio demônio dentro ali do exército. A gente vê na sentença do herói um tipo de julgamento completamente injusto, onde você não tem advogados, só o Shiloh fala, toda a corte ali e os juízes são completamente injustos, ninguém está ali para realmente julgar o herói e sim condená-lo. E a gente vê um personagem assistindo tudo ali, pode ser um aliado, pode ser um inimigo, saberemos apenas quando continuarmos a história. A deusa Teorita tem aquela personalidade mais infantil, aquela personalidade que meio que não entende as coisas, um
pouco arrogante, meio infantil, porque ela realmente tem aparência de criança. Provavelmente ela não é uma criança, mas tem aquela aparência infantil. O Totas é o típico ladino interessante, um personagem que é usado para resolver algumas coisas, tanto é que no final é ele meio que ajuda o nosso querido Stylophorobax a derrotar ali o Lorde Demônio. Você tá roubando de novo. Não é o que você tá pensando. Então, meus queridos heróis e heroínas, eu gostei pra caramba dessa história. Gostei demais do mundo, gostei demais dos personagens e vou acompanhar aqui com vocês. O Tony ainda não assistiu o primeiro episódio, mas eu vou fazer com que ele assista para que no segundo episódio a gente consiga conversar aqui. Provavelmente eu vou fazer lives assistindo os animes da temporada, porque o Sentenced to be a Hero também vai ser lançado na quinta-feira, junto com Jujutsu Kaisen, que são os dois animes que nós estamos acompanhando até agora. Frieren também vai estrear, eu vou ver o dia que Frieren vai ser lançado, provavelmente vai ser um dia diferente de quinta-feira. Se for lançado na quinta-feira vai ser ótimo, que aí a gente já assiste tudo em um dia só. Quero saber a opinião de vocês sobre Sentenced to be a Hero e não esquece, você também é um herói e você também é uma heroína. Está no ar, Heróis e Mais.